Olá, boa tarde. O Papa Francisco tem apelado de forma insistente a que a vacina chegue a todos e principalmente aos países com menos recursos, porque há quem crie expedientes para que a vacina chegue mais cedo, passando à frente de quem faz parte dos grupos prioritários. É um assunto para olhar com o jornalismo da Renascença. Está entre nós a Eunice Lourenço, com quem vamos conversar dentro de momentos. Para já, ficamos com a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Um dia para recordar os avós e os idosos em toda a Igreja. Uma novidade anunciada pelo Papa que liga esta jornada à celebração litúrgica de São Joaquim e Santa Ana e sublinha a importância do encontro entre gerações para a Igreja e a sociedade. I nonni tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere. E per questo ho deciso di istituire la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio, in prossimità della ricorrenza dei santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù. O Papa assinala hoje o primeiro Dia Internacional da Fraternidade Humana instituído pela ONU, um passo em frente no projeto de paz e de diálogo entre religiões e culturas que tem marcado o atual pontificado. Sono molto lieto che le nazioni del mondo intero si uniscono in questa celebrazione volta a promuovere il dialogo interreligioso e interculturale. Perciò domani pomeriggio parteciperò a un incontro virtuale con il grande imam di Al-Azhar, con il segretario generale delle Nazioni Unite, signor Antonio Guterres, e con altre personalità. La citata risoluzione delle Nazioni Unite riconosce il contributo che il dialogo tra tutti i gruppi religiosi può apportare per migliorare la consapevolezza e la comprensione dei valori comuni condivisi da tutta l'umanità. A intenção de oração do Papa para fevereiro denuncia as várias formas de violência contra as mulheres. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. No Vaticano, o Papa presidiu a missa pelo 25º Dia Mundial da Vida Consagrada, desafiando os participantes a aprender a paciência de Deus que espera por cada pessoa. Francisco, o jesuíta, conhece bem os desafios de uma vida em comunidade. Nelle nostre comunità occorre questa pazienza reciproca, sopportare, cioè portare sulle proprie spalle la vita del fratello o della sorella, anche le sue debolezze e i suoi difetti. Tutti. Ricordiamoci questo, il Signore non ci chiama
ad essere solisti. Ce ne sono tanti nella Chiesa, lo sappiamo. No, non ci chiama ad essere solisti, ma ad essere parte di un coro che a volte stonna, ma sempre deve provare a cantare insieme. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Irmã Laura Neves lembra que a vocação consagrada é para viver no mundo e que este vírus foi para si uma grande experiência de vida. Pertence às Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e considera que é no meio do mundo que a vocação consagrada se realiza. Nós, ao realizarmos uma vocação como consagradas, não estamos afastadas do mundo e da Igreja. Nós vivemos a nossa vocação na Igreja. E eu acho que esta Semana do Consagrado trouxe também esta dimensão, porque ajuda também a consciencializar as comunidades cristãs, também por esta responsabilidade de ajudar a nascer vocações e ajudar a consolidá-las, a acompanhá-las, a valorizá-las e tomar consciência também desta necessidade e principalmente, pronto, que a vocação consagrada tem uma dimensão social e uma dimensão eclesial. E tudo começou aos 18 anos, num campo de férias. Tinha 18 anos quando na minha paróquia chegou um panfleto a anunciar campos de férias e era um campo de férias que era com doentes. Era para passar 10 dias com doentes. Eu, na altura, nem reparei que era uma congregação religiosa que estava a promover esta iniciativa. A única coisa em que eu me fixei é que era com doentes e eu sempre me senti atraída pelo trabalho com doentes. E foi isso que me moveu a inscrever-me no campo de férias. Isto foi em 1978, já foi há bastante tempo. Ficou até hoje, descobriu o trabalho com a doença mental e como ela não é só um acidente à nascença. Todos somos frágeis. Hoje, com o ritmo de vida que levamos, com não só o ritmo, como o estilo de vida que hoje levamos, não só os jovens, mas se calhar todos nós, nos colocam numa situação em que se podem desenvolver mais problemas de saúde mental, principalmente ao nível da depressão. Concretamente, este momento que estamos a viver, em que todos falamos de saúde mental, os problemas de saúde mental que se podem vir a desenvolver e que já se estão a desenvolver. Não é? Hoje fala-se muito de Covid e não se fala muito dos problemas que as pessoas estão a sentir. Atualmente é secretária provincial da congregação. Há várias tarefas na congregação. No entanto, nós temos sempre um foco, que é o doente, que é o centro da missão. Mas claro que há muitas atividades, muitas áreas que estão por detrás. E a principal é o serviço direto aos doentes. Mas depois temos toda uma outras atividades que têm que ser desenvolvidas. E a mim agora, neste momento, desde 2009, pediram para eu estar aqui no Governo Provincial como secretária provincial. E nós aqui, digamos, estamos por detrás de todo um trabalho que se realiza nos centros. E sabemos, não só nós, mas como todos os colaboradores que aqui trabalham, que nós estamos ao serviço dos doentes. A pandemia fez recordar a enfermagem e regressar ao trabalho direto com os doentes, lado a lado com profissionais que, por segurança, se tinham afastado das famílias. Para mim, o exemplo destes profissionais foi fantástico. Eu acho que também, como religiosa, também
Também acho que foi muito importante a minha presença, e acho que depois daqueles dias de stress, de insegurança, em que está aqui o Covid, não está, quer dizer, enquanto não vinham os resultados do teste, viveram momentos de muita tensão e de muito stress, e eu ainda acompanhei depois aqueles primeiros dias e que acho que levei também algum equilíbrio e alguma tranquilidade à equipa, e depois procurar estar ao lado deles e animar e estar. Mas também aprendi muito, e a mim deram muita segurança, estes profissionais deram muita segurança, porque eu sozinha não teria conseguido levar a cabo aquela missão. Viveu tempos litúrgicos sem missas nem orações comunitárias, mas nunca sentiu a liturgia tão viva. Nunca eu vivi uma Semana Santa como aquela. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Domingo de estive ali e para mim foi... Eu acho que foi um privilégio grande o ter vivido estes dias naquele ambiente, com aquelas pessoas concretas, através do meu serviço, através do meu estar, com os colaboradores, com os doentes. Foi a minha liturgia e foi fundamental. Depois passei também dias festivos da congregação, o dia 24 de Abril, que é o dia do nosso fundador e o dia da comunidade hospitaleira, e passei parte do 31 de maio, que é o aniversário da nossa congregação. Para mim foi um privilégio podê-los passar ali, com este sentido de missão. Pronto, foi muito... Para mim foi muito intenso, muito rico e um privilégio muito grande. O carisma da hospitalidade numa semana em que a Igreja lembrou a vida consagrada. Em agência.eclesia.pt pode encontrar toda a informação atualizada. Agora o processo de vacinação e os precalços que têm revelado situações pouco éticas. Temos entre nós Eunice Lourenço, que é chefe de redação da Renascença. Olá, boa tarde. Olá. Na verdade, parece que temos nos deparado com algum oportunismo por parte de alguns neste processo da vacinação, mas também dá a sensação que ele às vezes surge ou deriva um bocadinho de alguma ambiguidade na forma como o processo em si arrancou ou está definido. Não há nada que substitua o bom senso. E o bom senso, como sabemos, não é um bem distribuído de forma equitativa. E, portanto, mesmo com ambiguidades, há casos que o bom senso poderia ter evitado. Os casos que vamos tendo conhecimento também são muito diferentes entre si, e acho que é importante ter em conta essas diferenças. Por exemplo, o caso do INEM do Porto foi, por aquilo que tem sido dito, inclusive pelos responsáveis, antes de mais nada, um caso de má preparação. Ora, tendo o INEM muitos colaboradores que são médicos ou enfermeiros que trabalham em hospitais, era de prever que alguns deles já pudessem ter sido vacinados nos seus outros locais de trabalho. E, ao que parece, o INEM não acautelou isso, não fez aquilo que em muitos hospitais foi feito, que foi preparar listas, contactar os seus profissionais e marcar de forma faseada a vacinação, sendo que essas listas nos hospitais e até nos centros de saúde, para os profissionais de saúde, eram listas abertas, em que, faltando alguém, se avançava para os prioritários seguintes. No caso do INEM do Porto, o que parece foi que foi pedida uma quantidade de vacinas superior às necessidades, e quando sobrou, deu-se a quem estava mais próximo e que geralmente também partilhava as sobras da pastelaria com o INEM, e no caso do INEM, obviamente, era possível terem noção de outros locais prioritários, fosse bombeiros, fosse centro de saúde, fosse algum lar que ainda não tivesse
onde não tivesse sido feita a vacinação, onde rapidamente poderiam ser dadas aquelas vacinas. Porque há aqui um pormenor que eu não sei se toda a gente percebe, que é, a partir do momento em que os frascos são preparados para a toma da vacina, e não podem voltar a ser congelados e têm de ser consumidos depois de abertos em 6 horas. Portanto, também não é assim uma urgência de minutos que tenha de se vacinar quem está ali ao lado. É possível ir procurar prioritários. Depois, há casos que têm sido levantados de abusos por nepotismo, por vacinação de familiares de administradores hospitalares, e tudo isso vamos acreditar que vai ser devidamente investigado e, se for caso disso, punido. Depois há outros casos que têm sido levantados de provedores de santas casas, de presidentes de centros sociais paroquiais, que são pessoas que, não sendo nem utentes, nem trabalhadores formais dos lares, são pessoas que estão lá cotidianamente e que são essenciais para o funcionamento das instituições e, sobretudo, para o funcionamento das instituições quando há problemas, quando há surtos, quando é preciso tomar decisões difíceis, quando é preciso fazer tarefas difíceis. E, nesses casos, até para salvaguarda dos utentes, será conveniente terem sido incluídos nas listas de vacinação como foram. Depois ainda temos aqui um outro lado, que foi a revisão do plano de vacinação. E a partir do momento em que são definidos prioritários, devem ser, obviamente, e de uma forma rigorosa, obedecidas essas regras de prioritários. No caso do plano de vacinação português, havia um grupo que estava na primeira fase, nos prioritários, que estava por definir, que era dos serviços essenciais do Estado. E isso também agora tem dado grande discussão sobre quais são esses serviços essenciais, que políticos se inserem nesses serviços essenciais. Claro. Depois houve outra alteração do plano, que é a inclusão dos maiores de 80 anos, mesmo que não tenham qualquer doença grave associada, que foi uma alteração feita sobretudo para obedecer a um critério da Comissão Europeia que pretende que 80% das pessoas com mais de 80 anos da União Europeia estejam vacinadas até ao fim de março. Falamos aqui de uma corrida às vacinas em diferentes patamares, desde esta marcada por algum oportunismo, mas também a corrida da Europa, não é? Que temos presenciado. E depois há uma parte do mundo que parece que não vai ter vacinas ou que ninguém fala como as colocar lá. Toda essa parte do mundo mais os países africanos, enfim. Há uma plataforma, o Prémio Nobel da Paz, o Mohamed Yunus, criou essa campanha das vacinas para todos. Andamos muito, isto é um bocadinho uma situação egoísta, andamos muito preocupados na nossa Europa, na União Europeia, nesta questão de quem se vacinou, quem não, e parece que somos indiferentes a milhões de pessoas que não aparecem nestas prioridades das farmacêuticas. Há uma coisa que tem sido muitas vezes dita a propósito desta pandemia, que ela traz ao de cima o melhor e o pior de nós. E na questão da vacinação estamos a ver isso. Para já, há uma limitação objetiva. Não há capacidade de produção de vacina ao mesmo tempo para toda a gente. Por isso, é essencial definir grupos prioritários, por isso houve negociação, no caso da Comissão Europeia, conjunta para tentar assegurar essas vacinas e, de facto, estamos a assistir, se lermos isto a um nível global, estamos a assistir a uma situação de quem mais pode, mais consegue. E mesmo a Comissão Europeia defrontou-se com essa dificuldade, uma vez que algumas companhias farmacêuticas estão a fornecer mais rapidamente, países que compraram primeiro, países que podem negociar acima daquilo que já estava negociado com a Comissão Europeia e, de facto, pouca gente, além do Papa, parece preocupada
com a vacinação em países que não têm capacidade de negociação nem capacidade financeira para comprar grandes lotes de vacina. E a sensação que dá é que, por exemplo, a Comissão Europeia, como negociou em bloco, negociou mais vacinas do que aquilo que será necessário. Claro que não temos ainda essas vacinas a mais devido às dificuldades de produção, mas parece que os outros países vão ficar com os restos. Também aqui se coloca a questão das sobras. E isso é preocupante do ponto de vista dos princípios, é preocupante do ponto de vista da preservação das populações mais frágeis de vários países. As Nações Unidas, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também tem alertado para isso. Contudo, no caso de África, há uma situação que também não podemos avaliar por completo porque não temos os dados todos, mas aquilo que ao longo deste tempo os números de África nos foram dizendo foi que, como tem uma população mais jovem, tem tido menos mortalidade. Também tem menos capacidade de estar, são menos fiáveis os números. Toda esta situação, de facto, mostra-nos como vivemos num mundo desigual e nem sempre solidário. Muito bem, Eunice de Lourenço, obrigado por esta partilha e é o chamado fosso que uma vez mais se aprofunda sempre entre ricos e pobres. A terminar fica o convite para que mais logo, pelas 22h45, sintonize a Antena 1 e acompanhe a edição rádio do programa Eclésia. Obrigado por ter estado connosco, tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.